E aí, pessoal, bom ou não? Hoje nós vamos falar sobre iluminismo, que é um movimento intelectual do século XVIII, tá? Já estava arriscado que eu gravei um pouquinho antes, aí desisti e voltei, mas vamos lá. O iluminismo é um movimento intelectual do século XVIII. Vamos entender o que estava acontecendo até o século XVIII, certo? E é importante a gente destacar também que esse movimento iluminista vai influenciar o século XIX e até a primeira metade do século XX vai ser bem importante. Mas vamos lá. Primeira coisa, até o século XVIII, o que estava acontecendo? A igreja estava perdendo poder, a igreja perde poder. Lembra da burguesia que a gente havia falado em aulas anteriores? Pois é, a burguesia ganha poder, certo? E aí, lembra que a gente falou que a burguesia estava estudando pra caramba, né? O pessoal tinha tempo para estudar e tal. O que acontece? Os caras começaram a duvidar da igreja, certo? A igreja perde poder político, mas ela perde também um poder muito interessante que é de explicar as coisas. Né? Nem todo mundo estava procurando uma explicação sobrenatural para as coisas, certo? E a burguesia estudando, né, e principalmente lá no Renascimento que isso tornou forte, né, começou a dar outras explicações. E aí, olha só, o poder político da igreja era comandado pelo Estado agora, e principalmente pelos reis chamados de absolutistas, certo? Que eram, de certa forma, tinham um pouco de apoio da igreja, certo? Os reis absolutistas tinham um pouco de apoio da igreja, tá? E acabava que a igreja continuava com um pouco de poder por causa do rei absolutista. E a burguesia já tinha explicações de mundo, já tinha uma outra vivência e não tinha muito poder político, certo? Então, a burguesia, com essa nova explicação de mundo e esse desejo de ganhar poder político, desenvolve um movimento. E que nesse movimento do século XVIII, certo? Vai ser chamado de iluminismo. Como assim iluminismo? A ideia de trazer luz, né, à sociedade das trevas, a sociedade da igreja, a sociedade que tudo era explicado pela igreja. Então, a, o iluminismo ele visava trazer novas ideias. Então, quais são as causas? As causas, primeiro, é o renascimento. É uma consequência o iluminismo é a consequência do renascimento cultural, desses novos estudos, dessa nova explicação de mundo, e também consequência do mercantilismo, as novas formas de mercado, de comércio, né, esse comércio crescendo. Então, olha só a situação. Você tinha o poder da igreja caindo, certo? Você tinha o absolutismo, eram os reis com poder total, com poder absoluto, certo? Já que a igreja não era mais um poder político, ou tinha pouco poder político, agora você tem o poder político concentrado na mão do rei, né? O rei com poder absoluto, poder total. Vou colocar total para ficar mais fácil, certo? Então, as causas aqui. O iluminismo é a consequência do renascimento cultural e do mercantilismo. Renascimento cultural, novas formas de visão de mundo, novos mercados, nova forma de enriquecimento, de poder econômico, certo? A igreja perde poder político e você tem os reis com poder político. Certo? Então vamos lá. Então o que eram os iluministas, esses pensadores iluministas? Eram normalmente burgueses, certo? Que não queriam muito poder concentrado na mão de uma pessoa só. Eles queriam poder para eles também. Então eles eram, sobretudo, liberais. Liberais por quê? Eles eram a favor da liberdade econômica, da liberdade de mercado, para poder comprar o que quisesse, vender o que quisesse. Eles eram anticlericais, quer dizer o que? Eles eram contra a igreja. Então, liberais, poder, eles eram liberais, vou colocar aqui a setinha, dependendo, o livre mercado. Hoje a palavra tá bem na moda, né? Livre mercado. Né? Eles eram anticlericais, quer dizer, eles eram nossa, que letra feia, gente, contra a igreja.
Contra a igreja. Eles eram contra a religião? Não, gente. Eles eram contra o poder político da igreja. Só que também eles eram anti-absolutistas, quer dizer, eles eram contra esse poder dos reis. Contra o poder dos reis. Tem até uma frase interessante, acredito que seja do Voltaire, né? O mundo vai ser melhor como o último padre morrendo enforcado nas tripas do último monarca, né? Então eles eram contra esse poder, contra dos reis absolutistas, certo? Então, mas o que, que eles acreditavam? Então, além do livre mercado, o que, que eles acreditavam? Acreditavam nas explicações científicas do mundo. Então, os iluministas acreditavam nas explicações da ciência. As explicações, vamos colocar aqui, explicações da ciência, certo? Então, para a política, o que, que eles tinham? Eles eram a favor da liberdade do mercado e da liberdade política também, que as pessoas, que o poder ficasse dividido. Vai ter até o Montesquieu que vai escrever um pouquinho sobre isso também. Mas olha só, né? E na visão de mundo eles acreditavam na explicação científica, ele acreditava que a ciência ia iluminar o mundo, certo? Por isso muitos iluministas vão ser enciclopedistas, quer dizer o quê? Eles vão difundir o conhecimento científico, eles vão condensar todo o conhecimento da época num livro só e colocar num livro chamado Enciclopédia, tá? Voltaire vai ser um dos caras enciclopedistas, Rousseau, Diderot, vários caras, beleza? Né? Então, vou selecionar aqui alguns caras que eram iluministas. John Locke, o John Locke é o chamado pai do iluminismo, né? Pai do liberalismo econômico, pai do iluminismo. Por quê? Porque ele é um dos caras, né? Ele é um dos caras que vai iniciar o movimento. Ele não vai se chamar iluminista, mas ele vai ser um dos caras que vão inspirar outros, né? Um pensador inglês. Voltaire faz um elogio muito interessante para ele no livro chamado... agora eu esqueci. Cartas Filosóficas, tá? No livro Cartas Filosóficas faz um elogio interessante ao John Locke, certo? O Voltaire, ele é interessante. Se o John Locke é o pai do iluminismo, o Voltaire é o maior pensador iluminista do século XVIII, certo? Ele é o maior pensador, ele é o cara. Gente, ele é historiador, ele era jornalista, ele falava de economia, falava de política, falava de religião, falava de tudo. Montesquieu vai ser um grande pensador também, Rousseau também, esses caras vão falar de tudo, certo? Então, e eles vão tentar divulgar o conhecimento para todo mundo, certo? Então, vamos lá, só recapitulando até aqui. Então, foi um movimento, o iluminismo foi um movimento intelectual do século XVIII, onde a igreja estava perdendo poder, a burguesia ganhando poder, só que você tinha também o absolutismo. O poder econômico você tinha o poder econômico da burguesia contra o poder político dos reis absolutistas e o poder temporal da igreja. Para resolver o poder temporal, você tinha a ciência para contrapor, por isso começa essa briga doida de religião e ciência, certo? E você tem outras explicações políticas do mundo. Você vai ter vários pensadores aí que vão pensar a política de uma nova maneira. Vai ser o iluminismo que vai inspirar, por exemplo, movimentos como a Revolução Francesa e da Inconfidência Mineira, né, Independência dos Estados Unidos e vários movimentos que vão surgir no final do século XVIII, início do século XIX também, tá bom? Lembrando que esse movimento se deve ao crescimento da burguesia e o conflito com os valores medievais, e eles influenciaram a maioria dos pensamentos sociais, políticos e científicos do século XIX e XX. É isso aí, é assim que tá na minha cabeça, é assim que tá essa bagunça toda. Desculpa a letra feia, mas é isso que eu quero que vocês entendam. Iluminismo, movimento intelectual, contra o poder da igreja, contra o poder do absolutismo e divulgador da ciência. Beleza? Pensa nesses caras e é isso aí. Obrigado. Tchau.